amigos, mais uma vez temos mais um tema para conversar, para batermos um papo, trocarmos uma ideia sobre mais uma escrituração. E aí vamos falar da escrituração fiscal digital social, que para alguns já vem sendo trabalhada, já vem sendo comentada, mas em razão das inúmeras obrigações que no momento temos, como por exemplo hoje, né, nós temos aí os últimos momentos para entrega de duas grandes obrigações, evidentemente que estamos passando por cada uma dessas fases, estamos ultrapassando cada um desses momentos. Mas é importante que a gente esteja preparado, sempre preparado para efetivamente estarmos em condições de informar e, consequentemente, de atender às necessidades de cada uma dessas obrigações e ou escriturações. No nosso caso da escrituração fiscal digital social, ela envolve alguns dados que são muito interessantes. Talvez essa seja a escrituração mais complexa que nós temos. Não em termos de dificuldade, mas complexidade mesmo, até mesmo pela sua Constituição, porque ela envolve várias situações, ela envolve a questão do empregado, ela envolve a questão do empregador, necessariamente, ela envolve tudo que está agregado a esses dois, ou seja, as obrigações e as informações agregadas a esses dois. Então, ela envolve vários segmentos. Ela envolve também a estrutura dos estados em relação a essas informações, ou seja, todo esse aglomerado tem que estar muito bem concatenado para que o resultado seja o melhor. A Receita Federal, recentemente, ela colocou algumas informações e disponibilizou algumas informações em relação à escrituração fiscal digital social e a importância da escrituração fiscal digital social. Qual é o grau de importância, Edmilson? Nós sempre tivemos, não só nas regiões Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, uma grande dificuldade, principalmente em relação à prestação de serviços. A prestação de serviços de terceiros e também em relação aos empregados, né, e ou também os empregadores. Como assim, Edmilson? Essa relação sempre foi uma relação muito controversa, porque alguns segmentos na prestação de serviços acabam não cumprindo com determinadas obrigações, essas informações acabam sendo distorcidas quando são apresentadas, e aí, consequentemente, inúmeros problemas acontecem, não apenas para nós contribuintes, não apenas para nós empregados, mas efetivamente também para os empregadores. Então, sempre nós tivemos grandes dificuldades. Os nossos departamentos pessoais sempre tiveram muitos problemas em relação aos prestadores de serviços. Então, evidentemente que havia necessidade de nós elaborarmos, quando eu falo nós, um conjunto, não só o fisco, mas como também nós profissionais, de elaborarmos uma situação, uma condição para que essas informações pudessem ter uma melhor qualidade, pudesse dar um maior acompanhamento, principalmente por parte do fisco. Ou seja, por quê? Porque muitas das vezes ele cobrava às empresas determinadas informações e às vezes essas informações elas estavam, digamos assim, distorcidas na sua origem. O fisco cobrava a nós, pessoa física, e essas informações estavam distorcidas na pessoa jurídica e vice-versa. Então havia necessidade, sim, de um melhor entrosamento entre esses dois segmentos. Gradativamente, nós sempre soubemos que dentro do projeto SPED, que é um projeto criado e é um projeto muito amplo, como a gente tem conversado, a escrituração voltada para a folha de pagamento fazia parte do projeto. Tanto que inicialmente nós foi chamado provisoriamente o projeto de folha de pagamento eletrônico, né? E a folha de pagamento eletrônica era justamente tinha esse objetivo, do fisco elaborar a folha de pagamento com base nas informações que a empresa efetivamente fornece. E aí elaborar todas essas informações de forma online para que mais rapidamente fosse também conferida. E com isso, algumas obrigações que estavam em volta das próprias informações, como por exemplo a DIRF, como por exemplo o CAGED, como por exemplo a RAIS,
que são informações que efetivamente fazem parte do perfil e da relação entre empregado e empregador. Gradativamente, esse processo foi tomando uma dinâmica muito grande, porque quando começou-se a caminhar na formatação desse projeto, verificou-se que havia necessidade de fazer algo, elaborar algo mais amplo. Essa amplitude foi sendo desenvolvida pelo próprio fisco, pela própria Receita Federal, através dos seus especialistas. E gradativamente nós estamos começando a chegar ao denominador comum. Então, nós já temos algumas situações que já se promovem para o ano de 2014, ou seja, fato gerador 2014, em relação à FD social. Tá? Nesse aspecto, o governo está sendo muito cauteloso, isso é muito importante, para que não tenhamos distorções em relação à forma de apresentação dessas informações, a forma de envio dessas informações e a necessidade entre ambos, tanto o fisco quanto o contribuinte, de ter uma interação grande em relação a essas informações. Então, por isso que no comecinho a gente abordou o conceito da complexidade. Ela envolve vários segmentos, várias situações que precisam estar muito bem definidas. Envolvem os sindicatos, envolve a questão dos dissídios, acordos coletivos, envolve a questão, por exemplo, das ajudas de custo que são dadas para manter determinadas situações e determinadas operações para que essas se realizem. Envolvem efetivamente a questão dos serviços prestados por pessoa física e por pessoa jurídica, envolve a tributação inerente a essas operações e que efetivamente nos levam a cumprir obrigações acessórias sobre elas, ou seja, dentro desse projeto da escrituração fiscal digital social, essas declarações passam a fazer parte de um único projeto, ou seja, de uma única escrituração. Com isso, você vai ter a eliminação de muitas obrigações acessórias que anteriormente eram entregues ao fisco para poder, evidentemente, fechar as informações relativa aos serviços prestados, relativa ao empregado. Então, todo esse perfil muda um pouco, melhora, qualifica, sim, qualifica. E acabamos com uma coisa que, infelizmente, ainda temos em vários setores do país e para algumas atividades, lamentavelmente, principalmente, é muito comum visualizar-se isso em questões de empresas que terceirizam serviços. Qual é, Edmilson? É o fato de muitas vezes esses profissionais, esses empregados prestarem os seus serviços e na hora de verem os seus direitos garantidos acabam não os tendo ou efetivamente a empresa não os cumpriu.